Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira. 64% das postagens da rede social X, o antigo Twitter, apresentavam uma visão negativa a respeito do trabalho das ONGs, as organizações não governamentais. Eu sou Franklin Valverde e começa agora a Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje vamos falar sobre o terceiro setor e redes sociais com dois especialistas que trabalham com essa área já há um bom tempo. Cristiane Sampaio, comunicadora, jornalista e coordenadora da Sociedade Viva. Cristiane, seja bem-vinda ao Perspectiva. Muito obrigada, Franklin, por esse convite para estar com vocês aqui hoje, né? O Observatório do Terceiro Setor faz parte integrante, está participando da construção dessa iniciativa Sociedade Viva. Então, prazer estar com vocês aqui hoje. É verdade, Cristiane. O Observatório está junto nessa grande empreitada que é a Sociedade Vida, que mais adiante até vou explicar, vou identificar as organizações que fazem parte da Sociedade Vida, e você vai falar também detalhadamente o que é a Sociedade Vida. O nosso outro convidado é o Renato Contente, pesquisador em mídias digitais da Fundação Getúlio Vargas, onde participa, entre outros projetos, do Mídia e Democracia, uma parceria feita com a União Europeia. O Renato também é jornalista, mestre em comunicação e doutorando em Sociologia pela Universidade Federal de Pernambuco. Na sua pesquisa, aborda questões que articulam mídias digitais, gênero e sexualidade. E o Renato Contente também tem experiência na pesquisa com discurso de ódio e a sociabilidade das redes digitais. No Perspectiva desta semana, nós também vamos ter a participação de uma colunista, que vai ser a Carol Farias. Carol Farias, que é líder do Dia de Doar. Ela vai estar aqui numa coluna falando um pouco sobre a importância do Dia de Doar. Também vamos ter, dentro do nosso programa de hoje, do Perspectiva, a nossa parceira de conteúdo, né, a Rádio ONU News, né, a ONU News lá, direto de Nova York. E, além disso, também nós vamos ter um momento musical, um momento para ficar mais, né, descontraído, Marcelo, né, para a gente também falar um pouquinho de música. Né? Música é uma coisa tão agradável, né, que alegra o nosso dia. E, no Perspectiva, também ter o seu momento, né, não é um programa musical, mas tem um momento bastante breve para falar um pouquinho sobre música e o que ela pode sugerir. Né? Eu convido a todos e a todas para ficarem sintonizados aqui no nosso Perspectiva e não perder nenhuma dessas boas novidades que nós vamos trazer para vocês hoje. A Sociedade Viva é uma iniciativa criada por vários representantes, né, várias sociedades representativas da sociedade civil. Entre elas, a ABCR, que é a Associação Brasileira de Captadores de Recursos, a ABONG, que é a Associação Brasileira das Organizações Não Governamentais, o GIF, Grupo de Institutos, Fundações e Empresas, da plataforma Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, o Observatório do Terceiro Setor, nós também estamos participando, e o Movimento por uma Cultura de Doação, o MCD. Bom, vamos começar com a Cristiane, né, já que eu falei da Sociedade Viva. E, Cristiane, como é que nasceu esse projeto da Sociedade Viva? Fale um pouquinho sobre ele, sobre a importância da existência desse projeto, o Sociedade Viva. Então, Franklin, nossos ouvintes também aqui que estão acompanhando conosco, né? Sociedade Viva é uma resposta a esse contexto de desinformação, invisibilidade, criminalização, que identificamos, né? Que, na verdade, esse contexto ele vem se tornando cada vez assim maior no Brasil, né? A gente teve uma pesquisa feita pelo GIF em 2022, revelou que mais de um terço da população brasileira não tem nenhum conhecimento sobre as organizações da sociedade civil. 65% já ouviram falar sobre as organizações não governamentais, mas tem um repertório muito baixo. Além disso, nosso país ocupa o 4º lugar entre aqueles que mais matam ativistas dos direitos humanos no mundo, segundo um levantamento feito pela Frontline Defenders, né?
E nós somos, né, o nosso campo, o campo da sociedade civil organizada, é um campo extremamente amplo, diverso e plural no Brasil, né? Existem de acordo com o IPEA, existem cerca de 820 mil organizações da sociedade civil atuando em praticamente todas as cidades brasileiras, né? Nós respondemos por mais de 6 milhões de postos de trabalho, 5,88% dos empregos do país. Então, nós identificamos essa necessidade de iniciar um diálogo com a população brasileira sobre quem são as organizações da sociedade civil, né? O que elas fazem, qual é a sua importância para a democracia do país, né? Como elas se financiam, né? Por que elas existem. E iniciamos esse trabalho em 2022, fazendo uma escuta ampla, escutando não apenas os profissionais, os voluntários, as lideranças que fazem parte, né, que constroem esse campo da sociedade civil organizada no Brasil, mas também lideranças, pesquisadores, jornalistas, e ao longo de 2022 nós construímos uma estratégia de comunicação profissional que pretende ser contínua. Essa construção foi feita totalmente de forma colaborativa, com lideranças que representam essas 6 organizações que você citou, mais outras organizações que compõem o comitê gestor dessa iniciativa, né? Que são a Ação da Cidadania, o Greenpeace Brasil. Então, iniciamos esse trabalho de construção dessa estratégia de comunicação, inicialmente para um período inicial de 3 anos, né, cobrindo esse período aí, 2023 a 2025, e iniciamos esse trabalho, né, a primeira apresentação pública da Sociedade Viva aconteceu em julho de 2023, no Festival da BCR, e iniciamos, então, com o lançamento da iniciativa, uma comunicação pública, buscando esclarecer a população, né, o que fazem, né, levar informações sobre o campo da sociedade civil organizada no Brasil. Temos um caráter bem pedagógico, sabe, Franklin? Um caráter pedagógico e informativo, né? Que a gente percebeu realmente, vários estudos, inclusive esse que Renato vai apresentar aqui, revelam que nós precisamos cuidar desse diálogo com a população brasileira sobre o trabalho que as organizações da sociedade civil têm feito no país. Perfeito, Cristiane. Para você que está sintonizando agora, nós estamos com Perspectiva aqui na Rádio Brasil Atual, recebendo hoje Cristiane Sampaio e o Renato Contente. Nós estamos falando sobre o terceiro setor e as redes sociais. Renato, você é pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, né, dentro do projeto Mídia e Democracia. O que faz realmente esse projeto dentro da Fundação Getúlio Vargas? Aliás, tem até uma parceria junto à União Europeia, não é verdade? Isso mesmo, Franklin. Primeiro, eu queria agradecer pelo convite aqui no Perspectiva. Estou muito feliz de estar participando dessa conversa com você e com o Cristiane. Já é uma parceira antiga nossa também, a gente está fazendo vários projetos juntos. E é um projeto, esse Mídia e Democracia, dentro da Escola de Comunicação, Mídia e Informação da FGV, que se propõe a analisar pequenos, grandes eventos sociais, né, que podem dar informações para a gente de como manter a democracia saudável. Acho que o embasamento geral é esse, assim. Então, a gente investiga vários temas e assuntos pertinentes à sociedade, a partir dos debates que existem sobre esses temas nas redes sociais, e a partir daí a gente consegue inferir alguns diagnósticos também de como os temas estão sendo debatidos e de como a gente consegue promover caminhos de saúde democrática mais direto para esses temas, assim. Política, saúde, acho que são temas importantes para a gente também, no geral. Você falou em diagnóstico, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre de que diagnósticos você constatou, que o grupo constatou no momento. Eu acho que especificamente sobre o relatório que a gente fez sobre ONGs, que foi uma parceria entre a FGV e a Sociedade Viva, eu acho que tem um discurso majoritariamente negativo, mas como você começou o programa falando, né, 63% de postagens são negativas, mas eu acho que tem uma perspectiva aí também de muita construção pela frente, sabe, assim, de tentar promover, sobretudo, a partir da comunicação das ONGs, acho que perspectivas mais positivas sobre o que vem acontecendo. Então, apesar de ser um resultado aparentemente acachapante,
um número muito alto assim, em relação a um debate que associa ONGs à desinformação, a uma ideologia política de uma abordagem negativa, pejorativa. Eu acho que tem muitas brechas na comunicação online que tem como a gente abordar ONGs de uma maneira mais plural e mais assertiva para o que elas realmente fazem no dia a dia. Perfeito. Cristiane, como é que as pessoas podem participar? É possível a participação do público em geral, se não efetivamente, ou denunciando, ou divulgando o trabalho da Sociedade Viva? Sim, né? A nossa estratégia de comunicação ela está fundamentada nesse eixo da participação, né? Então, a gente lançou, no final desse ano, uma campanha pública chamada ONG Faz Acontecer. Essa campanha ela está disponível nos nossos canais, né? Tem o nosso site, que se chama sociedadeviva.org.br, também através do nosso Instagram, Sociedade Viva, tudo junto, é possível acessar os nossos materiais. Então, iniciamos essa campanha, que também foi construída de uma forma colaborativa, né, com a participação das lideranças e dos profissionais de comunicação que fazem parte dessas instituições e representam o campo da sociedade civil organizada no Brasil. Nessa campanha, a gente busca esclarecer para a população, né, visibilizar para a população como as organizações da sociedade civil estão presentes no nosso cotidiano, né? Então, nós temos 3 filmes disponíveis, né, no formato digital, que estão acessíveis, né, lá no... vocês podem acessar tanto no Instagram ou mesmo no nosso site. Fizemos também spots de rádios que foram veiculados, né, em rádios comerciais, mas estão disponíveis também para serem veiculados através, né, dos canais das organizações que desejarem, né, somar forças conosco nessa ação. Temos também no nosso site uma seção chamada Participe, onde é possível encontrar um conjunto de peças de comunicação que foram construídas para apresentar não apenas a proposta da iniciativa Sociedade Viva, mas também para que as próprias organizações possam usar esse material para iniciar esse diálogo. Porque a gente sabe também, Franklin, que muitas organizações, né, a grande maioria das organizações da sociedade civil que atuam no Brasil, nem sempre essas organizações têm uma estrutura de comunicação, ou tem um profissional de comunicação dedicado para cuidar desse diálogo. Então, a gente teve também essa preocupação de fornecer ferramentas para que as próprias organizações, né, além de beneficiárias, porque quando a gente inicia esse trabalho de comunicação pública sobre, né, que busca valorizar a atuação do campo da sociedade civil organizada no Brasil, a gente está também nessa direção fazendo um trabalho de fortalecimento institucional das organizações da sociedade civil, né? Mas a gente, então, além de beneficiar essas organizações, nós queremos também convidá-las para elas serem multiplicadoras e protagonistas nesse processo, né? Então, estarem junto conosco, acessarem os nossos canais, e para que isso realmente seja um movimento bonito, né? Para a gente realmente dar visibilidade a todas as ações inovadoras que têm sido feitas, né, pelas organizações, buscando soluções para os desafios cotidianos que a gente tem nesse país para enfrentar. Nós vimos que na rede social X, né, o antigo Twitter, né, até as pessoas ainda não estão muito inteiradas que esse X aí não é uma rede nova, é o antigo Twitter, que 64% das postagens com relação às ONGs, né, as organizações não governamentais, vêm com um caráter negativo. Agora, Renato, o que causa, né, o que causou essa ideia negativa com relação às ONGs, sendo que são instituições, assim, na sua esmagadora maioria, organizações com um trabalho extremamente positivo e benéfico para a sociedade. Uma ou outra, como qualquer outra atividade humana, às vezes pode ter problemas, isso sim, né, como tudo, né?
tudo, sempre vai encontrar alguma coisa negativa, né? Mas no caso das ONGs, a gente vê que majoritariamente a ação é positiva. E assim mesmo existe essa visão negativa com relação a elas. O que causou isso, né? O que causa as pessoas terem esse pé atrás com as ONGs? Oi, Franklin. Eu acho que a polarização política do país, eu acho que reforçou muito esse caráter, né? Eu acho que as ONGs foi criado um senso comum de que as ONGs são associadas, em algumas instâncias, a partidos de esquerda ou ideologia de esquerda como um todo, o que nem sempre condiz com a realidade. Mas a partir dessa associação, a partir do senso comum, eu acho que a polarização reforçou um pouquinho. Então, eu acho que as ONGs foram, como vários outros elementos, politizados nesse discurso e foram incorporados a um discurso de defesa de uma ideologia política, que é a extrema-direita especificamente, que são os perfis mais presentes desse discurso negativo que você falou aí sobre as ONGs. Então, elas são associadas a, por exemplo, desvio de recursos e outras coisas, como, por exemplo, crimes graves também, como crimes sexuais, crimes ambientais, a partir de muita desinformação e de muita tentativa de criminalizar um componente social importantíssimo e fundamental para a gente, que no senso comum foi associado à esquerda. Então, como modo de combater esse campo político, nessa disputa de narrativas, acho que as ONGs entram um pouco nesse escopo, né, de tentar, nesse embate polarizado, tentar enfraquecer o outro lado. Ou seja, é uma ação mais direta que a gente vê localizada à extrema-direita, né, que vem desconstruindo todo esse trabalho positivo que as ONGs têm feito durante o decorrer da história, né? Sim, sobretudo em relação à propagação de desinformação em relação ao trabalho das ONGs, né? Interessante o que Cris falou sobre a sociedade viva, desse eixo central que acaba fomentando e ajudando a comunicação de ONGs do país todo, a partir de apontar caminhos para essa comunicação digital. É interessante as ONGs se apropriarem disso também, porque elas estão disputando espaço, né? Estão disputando território discursivo e simbólico nas redes sociais. Então, é importante essas ONGs se imporem no ambiente digital, nas redes sociais que forem possíveis, para que essa discrepância seja um pouco menor, né? Que ocupem espaço e consigam realmente tentar demonstrar o que fazem de fato, né? E vem acontecendo um trabalho muito grande de comunicação nesse sentido. Eu acho que é um trabalho de formiguinha, assim, de conquistar esse espaço nas redes sociais em relação a essa disputa majoritária nos campos políticos, mas eu acho que é um trabalho que vem sendo feito de uma maneira interessante e contínua, e eu acho que vai dar bons frutos para a gente ter um discurso mais equilibrado e mais realista sobre as ONGs e o trabalho delas no Brasil. Perfeito. Vamos agora ouvir a Rádio ONU, nossa parceira de conteúdo, parceira de conteúdo aqui do Observatório do Terceiro Setor, com a seguinte reportagem: OMS leva cuidados de saúde mental para jovens em Madagascar. Felipe de Carvalho, da ONU News, em Nova York, tem as informações. Notícias do mundo com a ONU News. As crises humanitárias em curso no sul de Madagascar pioraram a situação das pessoas com questões de saúde mental. Por isso, a Organização Mundial da Saúde, OMS, tem apoiado os pacientes, proporcionando mais consultas psiquiátricas. Henrielle Emasignavi trabalha para a OMS em Abovombe, onde está sediado o Hospital Regional de Referência de Androy. Ela falou sobre o cuidado que está sendo prestado às pessoas que enfrentam crises de saúde mental. Na cidade, muitas pessoas enfrentam uma série de problemas de saúde mental, incluindo episódios psicóticos, esquizofrenia e depressão. Segundo a Henrielle, tem havido um aumento de jovens que sofrem dessas condições. Ela disse que entre os homens, os casos podem estar ligados ao consumo de cannabis, e entre as mulheres com idades entre os 13 e os 18 anos, pode ser a ruptura de uma relação ou a depressão após o nascimento de um filho. A profissional da OMS afirmou que ambos os sexos são afetados pela ansiedade de viver constantemente sob condições estressantes causadas pelas crises humanitárias em curso no sul de Madagascar. Henrielle destacou que, recentemente, o país viveu secas e ciclones em diferentes regiões do sul, o que agravou os efeitos das alterações climáticas, bem como do subdesenvolvimento profundamente enraizado. Isso deixou muitas pessoas vulneráveis que vivem no sul lutando para sobreviver.
Quando as colheitas falham, as pessoas não têm rede de segurança e muitas vezes passam fome. O acesso aos serviços de saúde e a outros serviços de proteção social também pode ser problemático, disse ela. A representante da OMS disse que conheceu uma mulher chamada Elodie, que sofreu psicose pós-parto após dar à luz aos 20 anos e perder o filho 6 meses depois. Quando a conheci, percebi que uma corrente estava presa em seu tornozelo, relatou. A mãe dela informou que era para sua própria segurança, pois a filha tentava escapar. Henriela explicou que em Madagascar há muito estigma associado às pessoas que sofrem distúrbios de saúde mental. Muitos acreditam que eles estariam possuídos e são vítimas de feitiçaria. A profissional de saúde ressalta que os problemas de saúde mental são curáveis do ponto de vista médico, mas o aumento da ignorância e da pobreza obriga as pessoas a recorrer a medidas drásticas, como amarrar os pacientes, o que agrava as doenças mentais de que sofrem. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho. Ouvimos aí o Felipe de Carvalho, né, com essa matéria a respeito da saúde mental dos jovens em Madagascar. E, Cristiane e Renato, de uma certa forma, ouvindo essa matéria, me fez refletir algumas coisas. A realidade, claro, lá de Madagascar é muito específica, né? É uma ilha, enfim, ela tem toda uma questão cultural, dá até para se entender um pouco, até vincular essa questão cultural. Mas se a gente for trazer um pouco para a realidade brasileira, né? E hoje que nós estamos tratando do terceiro setor e redes sociais, me veio à mente a questão das redes sociais e de que forma que ela tem interagido e às vezes até criado uma série de problemas também mentais ou de relacionamento, né, com a juventude. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho, né, a respeito dessa questão das redes sociais, né, com relação ao Brasil, né? Eu acho que essa matéria da Rádio ONU News até deu para a gente tentar refletir um pouco, né, com relação até ao tema do programa de hoje. Cristiano, o que você acha em função das redes sociais e a forma como a juventude tem se relacionado com ela? É de uma forma positiva ou você vê que tem um certo componente meio negativo que precisaria ser melhor trabalhado por todos e pelas próprias redes sociais, coisa que elas não fazem? Cristiane. Franklin, então, eu queria até deixar essa parte das redes sociais um pouquinho para o Renato, que é um especialista, e queria trazer, né, dentro dessa proposta de diálogo que eu vim, né, a minha contribuição aqui hoje, falar do trabalho essencial que as organizações da sociedade civil de base comunitária têm feito nos territórios, né, com as juventudes, né, construindo um espaço efetivo de participação, de diálogo, de apoio mútuo, que são fundamentais para a saúde mental, não apenas dos adolescentes e dos jovens, mas também dos adultos, e que reflete na saúde da comunidade como um todo, sabe? Eu acompanho o trabalho de algumas organizações da sociedade civil aqui em Salvador, que é onde eu estou sediada, e isso é muito real. Então, assim, essa é mais uma contribuição que o campo da sociedade civil organizada, ao possibilitar que a juventude, né, se sinta partícipe da construção, né, da construção do país mesmo, se sinta parte, possa realmente contribuir, trazendo de forma participativa e efetiva. Eu acho que as organizações da sociedade civil têm aberto esse espaço, né, e têm valorizado a presença dos jovens. E é interessante que a pesquisa do IDES, realizada agora, uma amostra realizada em 2022, a pesquisa chamada Doação Brasil, ela revela que é exatamente a geração Z, né, os jovens, a geração que nascida entre 1995 e 2010, que mais tem confiança e no campo da sociedade civil organizada, é a organização que tem mais confiança, que mais percebe a importância das organizações da sociedade civil no combate a problemas socioambientais, que percebe o tanto que as organizações da sociedade civil levam benefícios a quem mais precisa. Então, é muito interessante de perceber esse movimento também da juventude, né? Eu acho, assim, só para passar para Renato, eu acho que
nas redes sociais existe, quando a juventude se faz presente num trabalho assim, de autoria, de construção das suas próprias narrativas e dos seus próprios conteúdos, as redes sociais elas são benéficas, né? A questão é quando a gente entra nesse ambiente, né? Nesse ambiente tóxico, né? De desinformação, de difamação. Aí realmente é maléfico não apenas a juventude, mas a todos nós, né? Eu vou passar então para Renato, mas queria trazer essa observação. Perfeito. E aí, Renato, como é que você vê essa questão das redes sociais, a juventude no Brasil, né, os aspectos maléficos, benéficos? Qual que é essa relação das redes sociais com a juventude nos dias de hoje? Como é que você vê, como um pesquisador, pessoa que está estudando, que está profundamente ligada a esse tema? Franklin, eu acho que tem diversos caminhos e possibilidades de se construir uma relação saudável com as mídias digitais. Mas alguns são um pouco mais difíceis, assim, em relação a quando você se sente que precisa se expressar de certa maneira compulsória em relação aos seus pares. Porque senão você não vai ter o reconhecimento por parte deles em relação a... Eu falo no dia a dia, assim... Isso não é de hoje, né? Isso não é de hoje, né? Isso, a minha geração já tinha essa coisa de você ter que se identificar com a sua turma, né? É incrível, né? Passa-se as gerações, mas isso continua, né, Renato? Total. E você fica pensando como postar, o que postar, e como ser aceito, e como ter mais curtida, e como... Então, acho que se você for por um caminho um pouco nesse sentido, assim, de buscar um reconhecimento incessante a partir desses caminhos de mídias digitais, pode ser um pouco complicado, porque nunca você vai conseguir uma satisfação plena daquilo que você está buscando. Então, acho que tem muitas maneiras construtivas e interessantes, como a Cris falou aí, de construir as próprias narrativas dos jovens, de uma inserção política dos jovens mesmo, uma inserção espontânea, uma inserção em relação à própria militância enquanto modo de vida também. Mas também existe um outro lado também de você se perder um pouco em relação a essas demandas e expectativas que você cria em relação a você e a sua autoimagem nas redes sociais. Eu estudo um pouco no doutorado em relação a aplicativos de encontro, né? Como é que você está buscando parceiros ou parceiras em aplicativos de encontro e como é que você se modula para que você seja aceito ou desejado para aquele parceiro ou parceira, né? Que tipo de foto você escolhe, que tipo de informação você coloca ali para ser mais aceito, ter mais chances de conseguir o que eles chamam de match, né? Esse combinado, né? De um contato na rede social, buscando um namoro ou uma relação diferente, enfim. Então, eu lidei com algumas pessoas na tese, né? Entrevistando essas pessoas, de como era difícil ser rejeitado e, apesar de colocar a sua melhor imagem, sua melhor abordagem na conversa, de não ter essa receptividade da pessoa. Então, eu acho que isso é um exemplo interessante de relação a gênero e sexualidade em mídias digitais, como é que a gente se modula para ser aceito pelo outro. Isso, quando a gente não consegue, acaba mudando muito nossa cabeça em relação à autoestima, em relação à ansiedade, quadros de depressão. Então, a gente tem que ter uma cabeça muito, muito boa assim, em relação a isso, para a gente não deixar expectativas sobre nós mesmos e os outros avançarem sobre nós. Assim. Mas é uma discussão sem fim. Mas eu acho que tem caminhos saudáveis, sim, não é uma coisa apocalíptica, e eu acho que é possível trabalhar em relação a caminhos interessantes e produtivos. Perfeito, acho uma boa colocação, Renato. Acho que realmente é por aí, através desse trabalho é que vai se mudar essa relação com as redes sociais, né? Porque dentro da história da humanidade, né, esse é um item extremamente novo, né? Eu costumo dizer que a gente está vivendo num momento de mudança de era, né? Porque a gente começa a conviver e a viver num mundo que não é um mundo, digamos, real, um mundo físico, né, que é um mundo digital, né? Então isso realmente afeta e até acho que nessa construção desse novo ser humano que está assim. Mas enfim, isso acho que é um tema para um outro programa, não para hoje, apesar de estar relacionado. E eu queria aproveitar também agora nesse momento do Perspectiva, né, um programa que é produzido pelo Observatório do Terceiro Setor e apresentado aqui na Rádio Brasil Atual, para dar o destaque da semana, que é um destaque que está no site do Observatório do Terceiro Setor, né? observatório3setor.org.br, o 13 em numeral. Isso é bastante importante
para você que quer acessar o nosso site e ter informações do terceiro setor, ter informações também do mundo em geral, né? Informações sempre que muitas vezes fogem do que a gente vai encontrar, às vezes, na chamada grande mídia, né? A gente procura colocar informações que são importantes e que às vezes não tem tanto espaço nessa chamada grande mídia. E o destaque da campanha de hoje, né, é sobre uma campanha que eu vou falar que está no site do Observatório. ONGs se juntam ao SBP em campanha de combate à dengue. O Brasil vem encarando um surto de contágio da dengue, agora em 2024, e diante desse cenário, a Cruz Vermelha, a CUFA, né, que é a Central Única das Favelas, se juntaram à marca de inseticidas, que é o SBP, né, que é uma marca que as pessoas conhecem, que é muito utilizado aí para combater os insetos, né, as pragas todas aí que tem, que vem para a casa da gente, né, não só os mosquitos da dengue, os pernilongos, as baratas, enfim, todos esses outros bichinhos aí. Na campanha Juntos contra o Mosquito, né, acho que é fundamental nós temos essa união, né, de todos e de todas, né, no combate à dengue, porque diferentemente das outras, da Covid, por exemplo, né, que tinha que ter uma política que você pode ser contagiado e você não tem, às vezes, como combater, você tem a prevenção, mas é difícil você combater, né, a Covid. No caso da dengue, você tem como combater, né? Porque se você cuida da sua casa, não deixa a água acumulada, né? Você consegue contribuir para diminuir sensivelmente a questão da dengue, do chikungunya, né, da zika, enfim, que são doenças ligadas ao Aedes aegypti, né? Então, acho que é importante fazer esse chamado para o destaque da semana no site do Observatório do Terceiro Setor. Convido a todos e a todas que visitem o nosso site, né, no endereço que eu já disse, né, repito aqui, observatorioterceirsetor.org.br, o 13 em numeral, e lá tem as informações e junte-se a essa campanha. Por quê? Para derrotar a dengue, não adianta só, como às vezes é comum na parte da população, né, terceirizar a responsabilidade. Não, isso é culpa do governo, isso é o governo que tem que cuidar. Sim, a grande responsável é o governo, as campanhas públicas que têm que ser feitas. Mas a população, no caso específico, também tem a sua responsabilidade e deve se dar a sua contribuição combatendo o criador do mosquito, né? Não deixe água acumular na sua casa. Hoje já tem estudos que não é só a água limpa, como se dizia lá para trás, a água suja também é criador de mosquito, né? Muitas vezes tem os córregos aí, o esgoto a céu aberto, sim, esse é de área de competência do Estado, mas tem dentro da sua casa o pratinho lá na planta, lá, aquela lata que ficou jogada no quintal, que está acumulando, né? Ou mesmo na varanda lá do teu prédio, lá do seu apartamento, tudo isso pode contribuir. E o bicho voa, hein? Antes achava também que ele ficava só na parte mais próxima ao solo. Não, ele sobe, ele consegue alçar voos mais altos e levar a doença, inclusive, para os andares mais acima dos prédios, né? Cristiane e Renato, vocês querem falar alguma coisa sobre essa campanha da dengue, que eu acho que é fundamental, porque, inclusive, tem campanha de vacinação, né, para os pré-adolescentes, né, a faixa de 10, 11 anos aí no país, né? Vamos torcer para que isso amplie para as outras faixas da população também, né? Isso é fundamental. Vocês querem dar alguma contribuição, Cristiane? Eu gostaria de dizer que essa notícia, né, que vocês estão dando com destaque hoje no Observatório do Terceiro Setor, ela já revela uma das características próprias do nosso campo, que é a nossa capacidade de articulação, né? Você vê aí como as organizações da sociedade civil foram eficientes em buscar tecer os diálogos necessários para alavancar essa consciência, essa mobilização, essa participação, fazer esse trabalho de sensibilização. Então, né, não só nessa ação aí a gente percebe um diálogo com o setor privado, né, para conseguir os recursos, para levar recursos nas áreas mais atingidas, o diálogo com a população de sensibilização,
Então, isso é muito importante, é uma característica do nosso campo, é uma forma, né, quando a gente divulga essa notícia, a gente também junto está divulgando características do nosso campo que precisam ser valorizadas e visibilizadas, né? A gente, essa semana que passou, a gente fez uma postagem colaborativa com a Anistia Internacional, que também está com uma campanha, né, dizendo que não é só o mosquito, é falta de direitos, né? E que uma das características também das organizações da sociedade civil é pressionar os governos para que eles possam garantir acesso à água e à moradia digna, que esse também tem sido o papel de muitas organizações, né? Pressionar os governos, participar de forma ativa na construção de políticas públicas. Então, Franklin, um dos desafios que a sociedade viva tomou para si digamos assim, ir aos poucos, né, levando para a população essa imagem de que o campo da sociedade civil organizada no Brasil ele é feito pela própria população. Então, que a população se sinta parte, que ela não está fora, né? As organizações da sociedade civil são a população brasileira exercendo sua cidadania, participando ativamente da construção desse país, no enfrentamento das crises humanitárias. Quem é que a gente vê que vai para a linha de frente em toda situação de crise aqui no país? Quem é que está na linha de frente propondo soluções, fazendo articulação, fazendo mobilização, fazendo sensibilização? São exatamente, né, primeiramente, as organizações da sociedade civil. Então, a gente queria aproveitar esse momento para a gente ir, né, desvelando aí essas características que constroem o nosso campo de atuação. Perfeito. Renato, quer falar alguma coisa também a respeito da campanha contra a dengue, que é fundamental nos dias de hoje? É fundamental. Eu acho que é uma campanha super importante, assim, no governo a nível municipal, estadual, federal. Eu posso fazer um comentário brevemente também para entender como a dengue também é um elemento que é absorvido politicamente dentro de um discurso polarizado, né? Por exemplo, a gente publicou um estudo no final do ano passado, no de democracia, que provou que, mais uma vez polarizados os campos políticos, né, entre extrema-direita e pessoas que apoiam o governo de esquerda, que tentaram mobilizar o termo genocida para Lula, né? Porque tentaram associar o termo genocida em relação a Jair Bolsonaro, né, que foi muito fixado nele com a pandemia de Covid-19, né, em relação à postura em relação à compra de vacinas e enfim, divulgação de tratamentos comprovadamente errados. Então, essa classificação de genocida ficou muito forte nesse político, nesse presidente. Então, quando começou a ter uma crise de dengue, no final do ano passado ainda, também começou a haver denúncias de que o governo estaria demorando a comprar vacinas contra a dengue, né? Uma vacina chinesa contra a dengue, tentou se reverter essa narrativa, né? Tentou se atribuir o termo genocida não para Bolsonaro, mas agora para Lula. Então, só para a gente ter uma perspectiva mais ampla assim, de como vários elementos da sociedade, como movimentos sociais, como as próprias ONGs, como questões de saúde pública, também são politizados e mobilizados dentro de um discurso polarizado para promover ou para deslegitimar algum campo político que está instaurado aí. Verdade, Renato. Eu acho que você levanta uma questão aí que nós vamos abordar mais adiante no programa, que é a questão das fake news, né? Acho que isso é ela que acaba montando todo esse discurso que a gente está acompanhando nos dias de hoje. Mas agora, antes da gente voltar, como eu tinha dito, para falar sobre fake news, nós vamos chamar agora a nossa colunista, uma colunista que vai participar do Desafio do Terceiro Setor, né? Uma coluna nova que nós estamos inaugurando aqui no nosso programa. E a nossa convidada de hoje é a Carol Farias, líder e ativista do Dia de Doar. Desafios do Terceiro Setor, um olhar feminino. Carol, seja bem-vinda ao Perspectiva. Como é que você está, Carol? Tudo bem? Olá, Franklin. Olá, Cris. Oi, Renato. Muito prazer estar aqui com vocês. Está tudo certo. É realmente uma honra poder falar um pouquinho aí sobre os desafios do setor e como que a gente pode burlar eles, né? Verdade. O prazer é nosso ter você aqui, Carol, falando na nossa coluna, né, do Desafios do Terceiro Setor. Qual que é o seu recado de hoje?
Então, Franklin, o que eu queria dizer é que a gente realmente tem um grande desafio no terceiro setor quando a gente está falando sobre comunicação em redes sociais, porque muitas das organizações, principalmente aquelas de base, aquelas que atuam dentro dos territórios, elas não têm infraestrutura suficiente para ter pessoas especializadas que possam se dedicar ao trabalho de construção de comunicação, de como que ela se apresenta para a população. E isso acaba gerando toda essa ambientação de fake news, de má impressão das organizações, porque a gente não consegue se expressar com toda a sinceridade que a gente tem dentro das organizações. E a gente também tem um grande desafio, que são os algoritmos dentro de todas as redes sociais. É preciso você realmente entender como eles funcionam, para que você possa fazer com que aquele trabalho todo que você tem de produzir um conteúdo, de construir toda uma comunicação, possa chegar para mais pessoas. E isso também, né, para você chegar em mais pessoas, pode precisar de impulsionamento e de dinheiro para fazer com que mais pessoas recebam aquele conteúdo, o que a gente sabe que recurso financeiro é sempre muito difícil para as organizações. E o que acontece? Nós aqui no terceiro setor, a gente tem um monte de boas notícias para a gente compartilhar com as pessoas. A gente tem muito desafio, mas a gente também tem muita história, a gente também tem muita gente boa se dedicando para fazer com que essas histórias possam ser inspiradoras e chegar em mais pessoas. Então, a gente tem as respostas, né, para esse sofrimento da comunidade, da população, de certa forma, que a gente mostra que ainda dá para a gente fazer alguma coisa, que ainda tem como fazer com que o mundo seja um lugar melhor. Então, eu acho que a gente tem que fazer esse link, né? A gente precisa se dedicar a esse momento de conseguir se comunicar, de conseguir se apresentar para as pessoas. E aí a gente tem vários movimentos como Sociedade Viva, que dá ferramentas para as organizações, a própria plataforma conjunta, que mostra como se desenvolver institucionalmente, se comunicar, o Dia de Doar, que fornece também com ferramentas de comunicação para que seja prático e efetivo se apresentar para as pessoas e, de certa forma, prestar contas das atividades que a gente está fazendo e gerar cada vez mais credibilidade e confiança. Então, esse é o meu recado do dia. Fico muito feliz de ter a possibilidade de trazer essa novidade, essa impressão minha aqui, né? Essa forma de ver os nossos desafios e como superá-los. E espero que a gente possa fazer isso todo mundo junto, como a Cris falou, sempre articulados com esse poder que a gente tem no terceiro setor de trabalhar junto. Obrigada pela oportunidade. Obrigado você, Carol. Muito obrigado. A sua informação é muito importante. Essa foi Carol Farias, líder e ativista do Dia de Doar. Isso é fundamental. Fiquem sintonizados aqui no Perspectiva, que toda semana nós temos a coluna, né, que é Desafio do Terceiro Setor, e esse é um dos grandes desafios que a Carol colocou. E agora chegou a hora da nossa enquete, né? Nós temos uma enquete a cada programa que nós realizamos aqui, né, a cada Perspectiva, nós fazemos uma enquete. E a enquete que nós fizemos para o programa de hoje, né, ela tratou do seguinte tema, não podia ser outro, né? Você sabe o que é o terceiro setor? Já que nós estamos falando do terceiro setor e as redes sociais, e essa foi a pergunta. E realmente eu fiquei contente com o resultado da nossa enquete, né? 85% disseram que sim, né? Então acho que a gente tem feito um trabalho, as ONGs têm feito um trabalho também de mostrar o que é, né, o terceiro setor, né? 15% disseram que não sabiam o que era. Mas acho que a gente tem que fazer, tem que até serve de estímulo para trabalhar um pouco mais, para a gente chegar a 100% de todo mundo saber o que é o terceiro setor, né? Isso é fundamental. E acho que rapidamente, né, porque a gente tem muito mais coisas aí, o programa já está caminhando, já estamos já digamos, na parte final do programa, né? Mas rapidamente eu gostaria que tanto a Cristiane como o Renato falassem um pouquinho o que é o terceiro setor, né, para vocês, o que é o terceiro setor, para esses 15% que ainda não sabem o que vem a ser o terceiro setor. E eu já aproveito também para emendar que você pode participar das nossas enquetes. Essas enquetes são feitas pelo Instagram, né? Nós publicamos semanalmente lá essas enquetes, e inclusive tem um espaço, né, para você formular a sua questão. Você faz a sua questão sobre a enquete e nós reproduzimos aqui para o convidado e a convidada do dia. Fique atento, né, responda lá e atenta, né, a nossa enquete que acontece no Instagram, na nossa rede social lá no Instagram. E agora, rapidamente, gostaria que a Cristiane e o Renato falassem um pouco sobre o que é o terceiro setor, para esses 15% que disseram que não sabem. Cristiane. Obrigada, Franklin. Então, para nós, na Sociedade Viva, na iniciativa Sociedade Viva,
nós queremos difundir que terceiro setor somos nós, sociedade civil organizada, participando, atuando, buscando soluções para os nossos desafios cotidianos, impactando a vida da população, fortalecendo a nossa democracia. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar aqui para vocês, aproveitar esse momento de encerramento desse programa, convidar vocês para conhecer o nosso site, sociedadeviva.org.br, também o nosso Instagram, Sociedade Viva Tudo Junto. Só fazendo um adendo aqui na fala da Carol, da colunista aqui do programa, que nós acabamos de lançar um guia, né, para jornalistas, porque a imprensa também tem um papel fundamental na ampliação desse repertório sobre o campo da sociedade civil organizada no Brasil. Então, a gente aproveita aqui para divulgar esse guia, né, com informações, com dados, né? É importante divulgar que a sociedade, as organizações da sociedade civil sejam reconhecidas como uma voz legítima, plural, ampla, diversa, né? E que seja fonte de informação para as reportagens, né? Para as notícias que são divulgadas diariamente, certo? Perfeito. Renato, o que vem a ser o terceiro setor para você? Difícil acrescentar alguma coisa depois da explicação tão boa de Cristiane, mas eu acho que eu pego uma palavra que ela utilizou para explicar o terceiro setor e eu acho que impacto demonstra muito, né? Acho que impacto na vida da população, no dia a dia da população, acho que impacto em relação ao governo, né? As pressões, as demandas que as ONGs demonstram, comprovam a importância para o governo. Eu acho que impacto positivo na vida das pessoas de modo geral, eu acho que é isso. Maravilha. E, como eu disse, o programa está caminhando, né? Nós não vamos terminar já, mas já está caminhando para o final, né? Programa bom, desculpa, né? Mas programa bom é isso. O tempo passa e a gente nem percebe que ele vai correndo, né? Mas, enfim. E nós estamos vivendo hoje inúmeros conflitos, né? Mas dois têm ganhado um espaço, digamos assim, proeminente na mídia, né? O conflito na Ucrânia e o conflito na faixa de Gaza, né? Essas duas guerras que estão acontecendo, né? A Rússia que invadiu a Ucrânia e o massacre que está acontecendo, não dá para dizer que não seja, né? Da forma como está acontecendo lá, o massacre de Israel na faixa de Gaza, né? E eu queria conversar com vocês, né? A Cristiane Sampaio, o Renato Contente, a respeito dessa questão da paz e já falando no assunto que nós tínhamos deixado aí no bloco anterior, que era a questão das fake news, né? E com relação até esses conflitos armados. Como é que vocês veem essa questão de fake news nos dias de hoje, tá? Tanto com relação ao terceiro setor e, inclusive, no dia a dia da vida, né, da nossa, né? A gente é invadido cada vez, mesmo o Renato mesmo colocou aí uma fake news aí, né, querendo chamar o atual presidente de genocida em questão da dengue, né? Quando, na verdade, não é nem sombra o comportamento dele com o governo anterior aí, né, que, de uma certa forma, até incentivava as mortes, né, da forma como não proteção para não tomar vacina, né, incentivava que você ficasse na linha de frente da Covid, né? Aí sim, né, o epíteto de genocida, né, como muita gente colocava em relação ao presidente anterior, né, até acho que teria até uma justificativa em função das ações ou da não ação que ele fazia no combate à Covid. Como é que vocês veem essas questões da paz, do mundo da fake news? Como o Renato, que tinha levantado essa questão, né, passo para ele comentar primeiro, né, desta vez, a questão das fake news relacionada ao terceiro setor e à nossa vida em geral. É bem complexa essa questão. A gente também fez alguns trabalhos, algumas pesquisas sobre os conflitos, né, o da Ucrânia na Rússia e também da faixa de Gaza, mas assim, a desinformação, ela é um motor da guerra atual, né? Ela é uma maneira de justificar alguns dos lados que está sendo empreendido ali, sobretudo que está usando uma força bruta mais desmedida. Então, a desinformação é um elemento muito importante de legitimação das próprias ações controversas e criminosas de um governo,
né, sobre um outro território, sobre um outro país. O que a gente observou no ano passado, no início do conflito em Gaza, Israel contra o território palestino, foi que em um mês só de conflito já tinha suplantado, acho que quase 2 anos da guerra na Ucrânia. Então, isso no debate político brasileiro, né, do X, especificamente. Então, o que a gente afere dito é que, realmente, o Brasil, em termos de debate público, teve um interesse muito maior, desenvolveu um interesse muito maior em muito menos tempo pelo conflito em Gaza do que necessariamente da Ucrânia. E eu acho que uma parte disso está associada também à facilidade que eles tiveram em politizar o evento, né? Acho que foi rapidamente disposto ali 2 lados que eles conseguiram fazer uma associação com o cenário político brasileiro, de maneira mais clara, talvez, do que na Ucrânia e na Rússia, que foi uma coisa mais difusa. Que também houve isso, mas de uma maneira mais branda, assim, em relação à associação direta, né? Acho que até porque na Ucrânia é uma briga da direita contra a extrema-direita, né? Exatamente. Isso não, a grande imprensa não fala, mas na verdade a guerra é isso, né? Querem vender a direita e a esquerda, mas não é. Ela é direita contra a extrema-direita, né? Exato. Acho que o debate da guerra na Ucrânia no Brasil, de politização que eu falo, é mais tentar associar Putin a um lado ou outro. Tipo, ninguém quer, mas é do teu, sabe? Sim. Já o outro é um pouco mais definido. Toma que o filho é teu, né? Aquela expressão popular antiga, né? Exatamente. Eu lembrei também que você falou aí de desinformação e guerra. Eu lembro que das postagens com mais repercussão no Facebook, na época que a gente analisou a guerra na Ucrânia, foi um discurso de Putin justificando a posição dele na guerra, né? A partir de um ataque ao Ocidente, né? O que ele chama de Ocidente, que ele fala de casamento entre homossexuais, ele fala de pautas comportamentais, de pautas de gênero e sexualidade, a partir de uma perspectiva de uma agenda muito conservadora. Então, ele tenta justificar os atos de guerra que ele promoveu a partir desse ataque alinhado à extrema-direita, quer queira, quer não, né? Essa agenda antidiversidade. Perfeito. E nós estamos assim nos últimos minutos do programa, né? Eu quero passar a palavra para a Cristiane. Cristiane, você tem mais um minutinho para colocar com relação à questão da fake news, né? E como isso impacta o terceiro setor, para logo depois eu começar para o encerramento e o agradecimento a vocês por terem participado do Perspectiva de hoje. Então, Franklin, o que ocorre é que esse ambiente de difusão de fake news, ele tem se desdobrado, né, na erosão da confiança pública que está afetando a imagem e a reputação das organizações da sociedade civil, que restringe o espaço cívico, né, o direito à participação, né, e suprimindo a diversidade de vozes. Então, o que a gente observa, não apenas no Brasil, mas nesse contexto mundial, né, é uma fragilidade mesmo do sistema democrático, né? Eu acho que esse ambiente de opressor, de violência, de desinformação, de fake news, tudo isso restringe a nossa capacidade de ação coletiva, né? Dificulta o nosso direito à participação, cria, inclusive, uma série de estigmas em relação às pessoas que se propõem a participar, as pessoas que se apresentam como militantes, ativistas, né? Isso vai criando uma série de estigmas e de distorções, né? Que nos enfraquecem enquanto sociedade. Então, o desafio realmente que está colocado para nós, né, enquanto sociedade, não apenas brasileira, mas acho que a nível global, é bem desafiador, né, mas seguimos otimistas, né, e eu acho que construindo respostas, né, eu acho que Sociedade Viva é uma resposta, né, outras organizações, existe uma série de ações em curso, né, os próprios canais de comunicação que vocês do Observatório constroem, né, cotidianamente, são uma resposta também, né, de levar um outro conteúdo, né, de informação, exatamente aquilo que Carol trouxe, né, tem tanta coisa bonita sendo construída, né, porque isso fica tão invisível, né, no nosso dia a dia, assim. Então, são questões para a gente refletir aí. Maravilha. Infelizmente, chegamos ao final. Perspectiva está terminando, mas não se preocupe que na semana que vem nós voltamos com mais um programa aqui pela Rádio Brasil Atual.
Agradeço a participação de Cristiane Sampaio, comunicadora, jornalista e coordenadora da Sociedade Viva, e também Renato Contente, que é pesquisador em mídias digitais da Fundação Getúlio Vargas, instituição na qual ele participa, entre outros projetos, com o Mídia e Democracia. Esse projeto, inclusive, tem parceria da União Europeia. O Renato Contente é jornalista e mestre e atualmente é doutorando na Universidade Federal de Pernambuco. Este programa, o Perspectiva, ele foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 16 horas, você está convidado e convidada a acompanhar o programa Brasil ODS, um programa também produzido pelo Observatório do Terceiro Setor. E na pauta do Brasil ODS, nós teremos restauração florestal. Ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, tolerante e sustentável. Até o próximo programa. Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira.